Fala galera, sejam muito bem-vindos em meu canal. E nesse vídeo eu vou ensinar como você criar um robozinho para resolver o seu problema de impressão. Quando você manda imprimir algum documento e o documento não sai e vai ficando preso na fila de impressão. Esse tipo de problema é bem comum de acontecer quando você tem uma impressora instalada no seu computador. Você manda imprimir e os documentos vão ficando enfileirados, né? E não consegue ser impresso. Não sai nada na impressora. E você desliga o computador, reinicia o computador, desliga a impressora, pede para cancelar o documento. E tudo que aparece para você são mais e mais telas de erro, né? E só vai aumentando o seu problema. Na maioria das vezes e na maioria dos casos, né, você consegue até se livrar de alguns deles, mas existe um documento que vai ficando lá na fila de impressão e fica aquela mensagenzinha, né, cancelando, 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 e você não consegue se livrar daquele maldito documento, né, que está prendendo a fila de impressão. Então, quando você fica mandando alguma coisa para a impressora, fica enviando, imprimindo algum documento, ele vai simplesmente ficando abaixo na fila, por isso que se chama de fila de impressão, né? Ele vai ficando um abaixo do outro, aguardando o documento que está no começo da fila, né, ser impresso. Só que esse documento nunca é impresso e fica impedindo dos outros documentos passarem para ser impresso, né? Mas eu vou trazer para você aqui a solução desse problema. Nunca mais você vai ter esse tipo de problema com a sua impressora ou seus documentos, né? Na hora que você for tentar imprimir. Vamos lá. Essa é uma lista de comandos que eu vou ensinar como você criar um robô para ele fazer isso automaticamente para você, sem você ter que se preocupar em estar digitando comandos ou quebrando cabeça, abrindo ou fechando janelas, né? Então você vai fazer o seguinte: você vai abrir um documento de texto, né? Como está aberto aqui. Esse é o bloco de notas padrão do Windows. Você pode abrir um bloco de notas no seu computador. Você vai nessa barrinha de pesquisa aqui e digita lá, né? Notepad. E ele vai abrir esse bloco de notas. Com esse bloco de notas aberto, você vai digitar esses comandos ou vai simplesmente copiar e colar esses comandos que eu vou passar, vou deixar aqui para vocês na descrição. Então você vai pegar esses comandos daqui, vai fazer a seleção desses comandos, vai copiar. Dentro desse novo documento você vai colar os comandos e vai fazer o seguinte. Antes eu vou te explicar o que é que tem aqui, o que vai fazer cada comando desse. Esse primeiro comando, esse comando inicial aqui, esse net stop spooler, ele vai parar o spooler de impressão. O spooler de impressão é o gerenciador de impressão, né? O gerenciador da impressora no Windows. Dessa forma, você parando o spooler de impressão, você vai ter como gerenciar, como acessar os arquivos que estão presos sem conseguir ser impresso, né? Então, o segundo comando é esse aqui, ó. Esse C com os dois pontos, ele vai tornar a unidade C padrão, que é exatamente a unidade onde fica instalado o Windows, né? Então, você tornando a unidade C como padrão, você passará para a próxima linha. No caso, o robozinho vai fazer isso automaticamente para você, né? Então, ele vai passar para a próxima linha e vai acessar a pasta do Windows, né? E depois passará pela pasta System32, a pastinha Spool, e ele vai bater lá nessa pastinha Printers. Nessa pastinha Printers é exatamente onde ficam os arquivos de spooler, né? Os arquivos de spool de impressão. Então, o próximo comando é esse comandinho aqui, del. Esse del é um comandinho bem conhecido, né? A tecla, pelo menos nos teclados, é conhecida essa tecla del. Todo mundo sabe que essa tecla é para apagar, né? Então, del é um comando bem antigo da Microsoft. É um comandinho que vem do sistema operacional antigo, conhecido como MS-DOS.
e a Microsoft sempre vem mantendo esses comandos internamente. Então esse comando daqui ele vai fazer o que? Ele vai apagar o que está nesse caminho aqui, ó. Caminho são os diretórios e subdiretórios. Então ele vai passar por essa pasta aqui, né? Todas essas pastas, o Windows, System32, a pastinha Spool, depois vai para a pastinha Printers, e aqui eu coloco aqui um asterisco, um ponto e um asterisco. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer que eu vou apagar todo e qualquer arquivo que existir dentro dessa pasta Printers, todo e qualquer arquivo com qualquer extensão. Então ele vai pegar tudo que tiver lá dentro dessa pasta Printers, né, e vai apagar. Então isso aqui sim é que vai resolver o meu problema. Aí coloco condições aqui, são cláusulas, né? /F, o /Q, /S e /A, e depois coloco aqui um 2 pontos, um H e uma letra R. O que significa isso aqui? Vamos lá para a linha de comando do Windows, né? Eu vou aqui na barrinha de pesquisar, vou digitar aqui CMD, e ele vai me jogar para essa tela daqui, ó, que é chamada de prompt de comando. Dentro de prompt de comando eu vou digitar esse comando aqui, del, e vou pegar a sintaxe desse comando. Vou dar um espaço com a barrinha interrogação e vamos ver o que significa cada letrinha dessa aqui. /F, o que significa? /F ele se encontra aqui, ó, que ele é uma cláusula, né, desse comando del. Então /F significa que ele vai forçar a exclusão de arquivos somente leitura. Então, mesmo que os arquivos estejam protegidos para apenas leitura, que geralmente é, né, esses arquivos de impressão, aí ele vai apagar ainda nessa condição, mesmo que ele seja somente leitura. Ele vai pegar e vai apagar esses arquivos. O /Q, o que significa? Temos aqui o /Q, ele vai apagar em modo silencioso. Como? Não pede confirmação para excluir com os caracteres coringa global. O que são os coringas? É exatamente esse aqui que eu coloquei, ó. Asterisco, ponto, asterisco. É todos os arquivos com qualquer extensão. Então esse /Q ele vai apagar em modo silencioso. Não vai fazer aquela pergunta, né? Deseja apagar sim ou não? Ele não faz essa pergunta. Ele vai lá e apaga, simplesmente apaga. E esse /S aqui, o /S, ele exclui os arquivos especificados de todos os subdiretórios. Então, dentro de printers pode ter outras subpastas também. Então, se existir outras subpastas ou pastas dentro dessa pastinha aqui de printers, ele vai entrar nas pastas que existir e também vai apagar todos os arquivos que tiver lá, ainda que seja somente leitura. Correto? Então, está explicado /F, /Q, /S. E o /A, a gente vê aqui o /A. Essa cláusula diz o seguinte, que ele vai selecionar os arquivos a serem excluídos com base nos atributos. Atributos é isso aqui, ó. O que são atributos de arquivos? São arquivos escondidos, são arquivos protegidos para somente leitura, são arquivos de sistema que são protegidos, não podem e nem devem ser apagados, mas nessa condição daqui, quando eu coloco esses 2 pontinhos, e eu coloco o H e o R, eu estou dizendo que H apague arquivos que estejam ocultos. E com o R, eu estou dizendo aqui que apague também os arquivos que forem somente leitura. Então são atributos do comando também para forçar ao máximo apagar tudo e todas as formas que existir dentro dessa pasta ou subpastas que existir dentro dessa pasta. Então isso aqui vai ser um comando de força bruta, digamos assim. Ele vai pegar e vai sair forçando, apagando tudo que tem lá. Isso aqui vai me deixar bem à vontade, que ele não vai fazer todo o trabalho pesado por mim, né? Então o próximo comando aqui é o, deixa eu fechar aqui, o próximo comando é esse net start spooler. O que ele vai fazer aqui, esse net start? Inicialmente eu tive que parar, né? Net stop, essa é a forma de parar o spooler. E net start, obviamente, é a forma de iniciar o spooler de impressão do Windows. Então, como eu parei lá em cima, para mim trabalhar dentro da pasta e apagar os arquivos, agora eu preciso iniciar ele, para não ter que reiniciar o computador, né? Aqui eu nem precisei parar o serviço,
que existe como você fazer isso manualmente, e nem precisei reiniciar o computador para que ele inicie o spooler de impressão. Então aqui esse comando netstart spooler, ele vai iniciar o serviço de impressão. Onde ele diz aqui exit, esse comandinho daqui, ele vai fechar a janela de serviço. Então essa janela que a gente abre aqui, com o CMD, que ele vai me levar para essa janela, ele vai trabalhar, vai fazer esses comandos aqui, ele vai executar dentro de uma janela semelhante a essa, e quando ele terminar de fazer todos os comandos, executar todos os comandos, ele vai pegar esse comandinho aqui e vai fazer isso, ele vai fechar a janela para mim, ó. Então, isso sim vai ser um robô que vai funcionar, deixa eu fechar essa janelinha, ele vai funcionar para fazer com que eu não precise digitar nada, nem clicar em nada. Eu só preciso dar 2 cliques no robozinho e esse robô vai fazer tudo para mim. Correto? Agora tá aqui a cereja do bolo. A cereja do bolo é o seguinte. Você vai clicar aqui em arquivo, em salvar como. Na hora de salvar, você não vai salvar esse arquivo aqui como texto, né? Como arquivo TXT, nem doc, nem outro tipo de arquivo. Você vai começar mudando isso aqui, ó, para todos os arquivos. Você vai marcar aqui em todos os arquivos. Ele já vai mudar o padrão de arquivo, né? Que você vai estar salvando. Aqui você vai digitar o nome. Você pode colocar um nome qualquer, né? Vamos botar aqui, ó, limpa impressões ou limpa impressora, mas vamos deixar impressões, limpa impressões. Então vamos colocar aqui um ponto e vamos dizer que esse arquivo daqui ele é um arquivo BAT, B de bola, de avião, T de tatu. Esse aqui é um arquivo de lote. Esse arquivo BAT, né, ou BAT, como queira, é o arquivo que vai ser o robozinho para executar esses comandos para a gente. Vamos salvar na área de trabalho. Ele salvou. Vamos fechar aqui. Vamos localizar esse arquivo agora. Limpa impressões. Esse é um arquivo de lote. Esse daqui é o nosso robô. Ele vai criar com esse íconezinho 2 engrenagenzinhas, certo? Esse arquivo aqui é um arquivo executável agora, que você acabou de criar. Você pode editar esse arquivo a qualquer momento clicando no botão direito do mouse e clicando em editar. Dentro do arquivo você pode fazer modificações, pode incluir outros comandos ou tirar comandos. E pode voltar a salvar, mas desde que seja salvo dessa forma aqui que a gente salvou esse arquivo. Você não vai precisar salvar como novamente, porque ele já é um arquivo de lote, né? Então, um arquivo robozinho, um arquivo aplicativo, você só basta clicar arquivo, salvar novamente, e ele vai continuar sendo um arquivo executável. Pronto, está feito o robô. Toda vez que você tiver uma impressão presa ou várias impressões presas na sua impressora, no seu spooler de impressão, você clica, dá 2 cliques com esse aplicativozinho daqui, com esse robozinho, e ele vai resolver o seu problema de impressão. Ele vai limpar os documentos que tiverem presos. Agora, preferencialmente, você quando for executar esse aplicativo, esse robozinho, você clica no botão direito e clica em executar como administrador, porque você pode dar 2 cliques e ele talvez não consiga executar de forma correta os comandos que está incluído aqui dentro dele. Então clica no botão direito do mouse e depois escolhe a opção executar como administrador. Dessa forma ele vai executar sem hesitar, porque ele sabe que é o gerenciador, ou seja, que é o administrador do sistema que está executando esses comandos. Correto? Se não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e até o próximo.